Portanto, sabemos que em qualquer revisão do PDM, as negociações com as várias entidades são sempre muito difíceis. Muitas horas de trabalho, muitas reuniões, muitas cedências de parte a parte, mas o que é certo é que, em relação a ao PDM atual, a revisão em 2013 foi aprovada. E, portanto, agora, passados alguns anos, resolveram retirar do plano, de mão beijada, algumas UOPGs, onde bastava elaborar planos de pormenor para dar continuidade ao plano. Portanto, não respeitando o trabalho dos antecessores, nem defendendo os interesses da população e o desenvolvimento do Conselho. Sobre os prédios rústicos, mais propriamente os terrenos agrícolas, portanto, são rústicos ou são florestais ou agrícolas, essencialmente. Portanto, as freguesias que eu conheço melhor é Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo. Portanto, apesar de haver muitos terrenos agrícolas, não há agricultura. E porquê? Porque os terrenos são fracos. Portanto, são terrenos arenosos, dimensões muito reduzidas, uma textura muito pobre e sem umidade. Portanto, não é rentável para uma agricultura sustentável. É claro que a exceção é os terrenos, a margem paralela à ria ou ao canal de Mira, que são terrenos mais fortes e mais frescos e, portanto, mais produtivos. E, portanto, o que me choca mais é saber que os melhores terrenos agrícolas do Conselho, que é a Quinta da Boa Vista, além de terem a dimensão, qualidade e quantidade, vão ser transformados num empreendimento turístico. Portanto, a melhor área agrícola vai ser transformada em hotéis e campos de golfe, que, quanto a mim, não é, como agricultor, não é muito bom. E, por outro lado, retiram estas OPGs do plano, onde precisava simplesmente elaborar os planos de pormenor portanto, prejudicam os proprietários desses terrenos, que esperavam da Câmara Municipal de Ilha essa abertura para poderem construir as suas habitações. Nas zonas urbanas, portanto, onde já existem as infraestruturas que a Câmara pagou ou instalou, portanto, está tudo bem, todos podem construir, está tudo bem. Nas zonas urbanas onde não há as infraestruturas, são os proprietários que passam a pagar essas infraestruturas. Portanto, o alcoatramento, a rede elétrica, a rede de água e saneamento. Portanto, não sei se isto é verdade, mas se for verdade, acho uma injustiça tremenda. Porque passamos a ter munícipes de primeira e munícipes de segunda. Os direitos acho que são iguais para todos, porque todos pagam os respectivos impostos. Começo por agradecer a resposta do Sr. Vereador, mas em relação, e eu concordo, a dar prioridade a ocupar as zonas onde já tem as infraestruturas. Mas a realidade é que nem todos têm terrenos nessas zonas e, portanto, um jovem casal que tem um terreno nessa zona que não há as infraestruturas tem que arranjar dinheiro para pagar essas infraestruturas e não é fácil. E, portanto, acho que se deveria facilitar a vida não só aos jovens, mas a todos. Normalmente, se eu tiver um terreno numa rua que já está infraestruturada, claro que vou lá construir. Mas se não tenho, tenho que ocupar o terreno que tenho. Portanto, vou abordar um assunto que também já foi abordado, do OPG da Frente Rio, da Gafanha Encarnação e Gafanha do Carmo. Portanto, eu, na altura, em 2013, era Presidente de Junta e assisti
assisti a essa luta. Quando nos foi apresentado esse projeto, foi aceito com muito agrado pelos proprietários da Rua da Estufa, dos terrenos da Rua da Estufa, da Gafanha de Encarnação, porque iria legalizar, entre aspas, as habitações existentes e daria a possibilidade aos restantes proprietários de construírem com a frente para a ria. E, portanto, essa era uma boa solução, bastava só fazer o plano pormenor da zona, que nunca foi feito. Eles ambicionaram, lutaram para que a Câmara fizesse esses planos de pormenor, nunca foi feito. Na Gafanha do Carmo não foi mais difícil porque a proposta era construir um arruamento novo a 60 metros da rua de baixo. Portanto, os 60 metros era insuficiente, porque as casas, esse novo arruamento ia cortar parte das construções já existentes. Porque a área de construção é 40 metros. Portanto, uma vivenda de 40 metros, fazer outra por trás, com a frente para a ria, 60 metros não dá. Portanto, e a luta foi essa, os proprietários não aceitaram. Mas o que é certo, o plano foi aprovado assim. E acho que o ideal seria agora negociarem mais 30 ou 40 metros. Portanto, ficando com 80 ou 100 metros paralelo à rua de baixo. E certamente já todos aceitariam e era o ideal. Portanto, a Câmara alegou, e o Sr. Vereador falou que está em zona inundável. Eu assisti os documentos do Plano de Gestão de Risco de Inundação, que está em discussão pública, e não foi isso que eu verifiquei. A única zona inundável é uma pequena parte do caminho do Praião. Portanto, não chega à rua de baixo, nem muito longe disso. Só se eu vi mal, mas o que eu vi foi isso. Portanto, deste projeto também constava para as duas freguesias, praias fluviais, zonas de lazer, zonas verdes, parques de estacionamento. Portanto, era um projeto que ia vocacionar aquela zona para o turismo. Era mais uma atração para aquela zona, que é uma paisagem maravilhosa, digo mesmo que é melhor do concelho, e, portanto, acho que era uma mais-valia. Portanto, a aprovação desta alteração do PDM reflete, quanto a mim, um retorno no desenvolvimento do concelho. Prejudica centenas de munícipes e proprietários que necessitam da viabilização dos seus terrenos para construírem as suas habitações e atrasa o progresso das freguesias. Compete à Câmara Municipal e já agora também às Juntas de Freguesia defenderem o desenvolvimento dos seus territórios e não o contrário. Muito obrigado.